Senhor Jesus, graças te damos pelo privilégio de estar aqui na tua presença. Te agradeço porque é um privilégio estar aí com meus irmãos em comunhão. Que o Senhor abençoe esse culto, que seja um culto agradável ao Senhor. Possamos prestar louvores ao Senhor com todo o nosso coração, possamos ouvir a palavra que vai ser ministrada e sermos não apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Assim te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Salmo 51, Salmo 51. Amém. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão, bastante misericórdia. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do teu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu lugar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que eu esmagaste. Amém? Amém. Aqui é o salmista Davi, né? Ele reconhece os seus pecados, né? E ele pede a Deus a sua misericórdia. Pede a Deus a misericórdia do Senhor. E nós devemos fazer também, né? Reconhecer tudo de errado que nós fazemos. Nós devemos reconhecer a Deus, né? Pedir a Deus a sua misericórdia. Amém. Ele reconhecia a sua fragilidade pecaminosa ao ver a santidade de Deus. Ele via a santidade de Deus e ele sentia o quanto ele era, né, pecador. Ele pedia a Deus da sua misericórdia. Nós também devemos pedir ao Senhor, né, porque ele tenha misericórdia de nós. Pedir a Deus para que ele venha nos purificar, para que ele venha nos lavar, né, de todo mal, de todo pecado. Como diz aqui no 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. E só Jesus pode fazer isso. Ele pode nos purificar, ele pode nos transformar as nossas vidas. E que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender a palavra do Senhor e colocar em prática e saber que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Amém? Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto.
Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Jesus. Vamos perder fé. Cada vez Que a minha fé é firmada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim
não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Toma-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém, Jesus. Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder domina em suas mãos, pois o Senhor é Deus
Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus de amor, eu te agradecer, Deus, por essa oportunidade. Deus, que o Senhor abençoe, Pai, esse culto, Pai. O Senhor abençoe, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a vida de cada um, Pai, que está aqui. E aqueles também, Senhor, que não puderam vir, Deus. O Senhor visita, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, que nós possamos sair daqui, Deus, renovados, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, cada um, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Pai, amém, irmão? Amém. Eu gosto bastante. Hoje a gente está sem. Nós estamos nos preparativos, né? Da nossa festa, que acontecerá semana que vem. Tudo isso que a gente está vendo, os preparativos para recepcionar a igreja, comemorar mais um ano de existência da congregação aqui em Patos. Estaremos aqui como igreja, festejando junto com vocês, né? Mais um ano de existência, né? Hoje, em meio a todas essas situações que são turbulentas na nossa vida, mas nós estamos aqui para manter, compartilhar a palavra de Deus, conversar sobre Deus. Não é uma pregação, é compartilhar a palavra, é um bate-papo, né? Nós estamos aqui e até prefiro que seja assim, mais descontraído, mas o intuito é o mesmo. Nós estamos aqui como um povo de Deus reunidos aqui nessa congregação para celebrar o nosso Deus, e nós já fizemos isso através das orações, da leitura da palavra, do cântico espiritual, e espero agora que Deus venha falar aos nossos corações através da mensagem, desse bate-papo que a gente tem iniciado, mas que o Senhor venha concretizar em nós. E que Deus fale, não eu, mas Deus venha falar aos nossos corações nesta noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós queremos compartilhar uma mensagem essa que Deus colocou no meu coração. Pregamos ali em Tanquinho no domingo à noite. Eu gostaria de compartilhar essa mesma mensagem com os irmãos aqui em Patos. Espero que Deus fale de formas diferentes, né? A gente prepara alguma coisa, mas no final é o próprio Deus que executa em nós tanto o querer como o executar, né? Não só o querer, mas também o executar. Não só a nossa vontade, mas também a vontade dele, ela vai ser eficaz em nossas vidas. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Diz assim a palavra: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estados. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos,
Um, porém, chamado Cleopas. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Um chamado Cleopas respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como as principais sacerdotes e nas nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que esse era ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele viu. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer, tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunham-nos o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele constrangeu, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram-se os olhos, e os reconheceram. Mas ele, Jesus, desapareceu da presença dele. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra, Pai, que já foi lida, Senhor. Deus, se nós parássemos aqui agora, ela é suficiente para falar aos nossos corações. Ela é espada, ó Deus, que corta. Deus, é poder para quebrar, ó Deus, a pedra, para quebrar, ó Deus, transformar montanhas, ó Deus, em ruínas. Esta é a tua palavra. Se nós dessemos, ó Deus, essa reunião por encerrada aqui, ela já era suficiente para falar aos nossos corações. Mas, ó Deus, é um privilégio, ó Deus, para nós, ó Deus, podermos compartilhar da tua palavra, daquilo que o Senhor brotou nos nossos corações. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, não permita, ó Pai, que eu fale, mas que o Senhor fale, Senhor, através de nós. Em nome de Jesus, Pai, que eu, ó Deus, me esconda atrás da tua cruz, ó Cristo. Que a evidência, ó Deus, seja unicamente o Senhor. E, ó Deus, e nesta noite, ó Pai, o Senhor me use como teu vaso, Senhor, para o louvor e para a glória do teu nome, Pai. Toda a honra, todo louvor e toda exaltação seja dada ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Em 1990, houve uma frente evangelística da Jocum pelo sertão. E eu lembro muito bem que em Conquista, o povoado que eu morava,
havia várias pessoas que estavam ali trabalhando. Em especial, 2 jovens se hospedaram em minha casa. Minha mãe, o nosso quarto, seu quarto que tinha mais espaço, minha mãe pediu que nós nos destinássemos do quarto e cedêssemos o quarto naqueles dias para aquelas 2 meninas. Seus nomes, Josi e Simone. Simone provavelmente era do Rio Grande do Sul, dessa região mais do sul do país, Paraná, aquela região. E a Josi, pelo sotaque, parecia muito ser da região de Minas Gerais. Eu não tenho exatidão do processo. Eu lembro muito de Simone porque era uma loira, com os olhos bem claros, a pele branca, né? A coitada não podia nem tomar sol, né? Que já ficava meio rosada, e ela tinha que fazer o trabalho evangelístico na comunidade, e era o dia todo. Saía de manhã, só voltava à noite, e à noite tinha o culto. Mas essas meninas trouxeram uma coisa diferente para a nossa casa. A nossa casa começou a nós ouvirmos de Deus pela manhã, ao meio-dia e à noite. Toda vez que nós nos reuníamos para fazer alguma refeição, elas estavam falando do poder de Deus, do Evangelho de Jesus, do poder transformador de Cristo. E a conversa era tão gostosa, tão apetitosa, que eu, uma criança, em plena Copa do Mundo, em 1990, Copa do Mundo na Itália, eu estava mais encantado pelas prosas das meninas do que propriamente com o jogo. Então eu começava a olhar e enamorar aquelas falas daquela pessoa, e a pessoa em si, ela em si, a Josi e a Simone. O nosso quarto, a nossa casa, começou a exalar um perfume literalmente, um perfume diferente. Elas tinham um perfume diferente, vieram de fora, então elas se perfumavam, elas se cuidavam, passavam creme, e aquela casa, o nosso quarto, ficou extremamente perfumado. E quando encerrou a campanha evangelística, que foi de 3 dias, e para mim foi muito mais tempo, mas só foram 3 dias, no final de semana, aquelas meninas foram embora. E eu lembro muito bem, quando elas pegaram as bolsas de costas e colocaram em suas costas e despediram de cada um de nós e orou por nós, e o carro vinha já à noite ali no domingo, pegaram ela e foram embora. Aquele dia eu chorei como se tivesse perdido um ente querido, chorei absurdamente. E quando entrei no quarto e senti o perfume delas, eu chorei mais ainda, pela tristeza de não ver mais. E eu tinha plena convicção que eu não viria mais. Eram missionárias que iam embora, e aquilo ali deixou um peso, um corte no meu coração. Eu era uma criança de 10 anos de idade, e aquilo ali marcou a minha vida, como eu tenho a lembrança até o dia de hoje. 34 anos se passaram, e eu ainda recordo como se fosse ontem. O texto aqui nos mostra um cenário semelhante ao cenário ao qual eu estava inserido. Aqui mostra 2 discípulos de Cristo, 2 discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos. E eles começam a recordar, aqui não relata o teor da história, o teor da conversa, mas são aqueles que estavam ali, no caso, a murmurar, a falar do que tinha se passado nos últimos dias. E alguns poderiam, se fôssemos como nós aqui do Nordeste, ia recordar: mas menino, parece que foi ontem, que esse homem chegou do nada, a gente pescando ali, e ele falou: olha, me siga, larga tudo, vem até a mim, siga-me, e verás o poder de Deus. E quantos milagres nós vimos? E aquele cego que se curou, e aquele que estava no caminho de Jericó. E muitas vezes é como proseando aquela prosa de quem estava lembrando, porque quando nós saímos do cemitério, quando nós levamos um ente querido, e quando nós enterramos aquele, quando nós viramos as costas e voltamos para nossa casa, aquele dia serve para recordar: oh rapaz, fulano de tal tem umas piadas boas, eita, como fez bom aquele ser humano, e o que vai ser de fulano de tal? A nossa prosa
Não muda. É aquele dia, vai lembrar de todas as coisas que aquela pessoa fez. Não é diferente. Aquele ser humano, esses dois discípulos de Cristo, estão indo embora depois de verem todas as barbáries que tinham acontecido. E eu gostaria de compartilhar, assim, com o coração triste. E eu gostaria de compartilhar essa mensagem. O caminho de Emaús, um caminho de desesperança. O caminho de Emaús, um caminho de desesperança. Veja bem que o versículo vai dizer que eles estavam voltando para uma aldeia ao qual eles habitavam antes, e essa aldeia chamava Emaús. Veja bem no versículo 13: naquele mesmo dia, eles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Essa distância me compara a uma distância de 12 quilômetros. É como se eu saísse de Conquista e fosse para Lapão. Eu não sei se é a mesma coisa daqui de Patos para Lapão, é quantos quilômetros? Dá mais do que 12? Essa faixa. Então é como se fosse essa estrada, esse percurso. Óbvio que não havia nenhuma aldeia do lado. É uma estrada deserta. É uma estrada que só tinha areia e montanhas de um lado e de outro. E esses homens caminhavam sós. Veja que nessa estrada, chamada estrada de desesperança, porque ele está saindo de Jerusalém e está voltando ao lugar aonde habitava. E nesses tempos, dizem que esse percurso ele demoraria 4 horas, de 3 a 4 horas de demora de caminhada. E eles estavam ali caminhando e conversando entre si. Eis que Jesus de repente aparece no lado deles. E aí Jesus começa a conversar. E eles não conseguem reconhecer Jesus. Não conseguem, mesmo olhando para Jesus, não conseguem olhar e reconhecer que aquilo que está ali é o próprio Cristo. E eles continuam, mesmo Jesus perguntando: o que foi que aconteceu com vocês? É o que mesmo? Imagina aí, é o que mesmo que está acontecendo? Vocês estão cozinhando o que aí? Qual é a sua fala aí? Qual o problema? E aí ele vai dizer: olha, Jesus morreu. E veja que existe um ar de desesperança nele, porque a expectativa que eles tinham é que Jesus ia redimir Israel do Império Romano. Veja bem, no versículo 21, ele diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. O caminho de Emaús é um caminho de desesperança, porque é o caminho ao qual nós murmuramos. Esses homens estavam murmurando. Quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos a nossa esperança aqui nessa terra, nós começamos a murmurar. Veja que eles tinham um propósito. Eles queriam que esse Jesus restaurasse Israel do Império Romano. A visão deles não era a visão do trono. A visão deles não era a visão do eterno. A visão deles não era na profecia que haveria uma vida eterna além desta. Porque quando Jesus foi interrogado por Pilatos, diz assim: tu és rei? E Jesus diz assim: tu dizes que sou rei. O meu reino não é deste mundo. Nós vimos agora o carnaval que teve em Lapão. Nós vimos o carnaval que teve no país. Uma festa da carnalidade, escárnio ao próprio Evangelho, à palavra de Deus, ao próprio Deus, ao próprio Cristo. Nós estamos esperando que este mundo vai ser transformado, e esse mundo não vai se transformar. Aqui não vai cessar a dor, aqui não vai cessar o luto, aqui não vai cessar o sofrimento, aqui não vai cessar a escassez, porque o reino desse mundo não é o reino de Deus. Ele vai dizer que esse mundo já está no maligno. Mas ele prometeu para mim e para você, aquele que perseverar, um reino, mas esse reino não é deste mundo.
é na eternidade com Deus, com o que Ele de fato prometeu. Quando nós perdemos o foco da nossa vida na promessa que Deus fez para você e para mim, nós começamos agora a murmurar, visto como os ovos estão caros. Nossa, até o café agora está caro. Veja como as condições estão escassas. Veja que a saúde que eu tinha não tenho mais. Agora parou de chover. Meu Deus, agora vai ser o que esse ano? Nunca se viu uma seca tão severa como essa. Existem poços que estão secando. E as condições estão ficando cada vez mais inóspitas para nós vivermos. Nós estamos agora perdendo o foco daquilo que é eterno para olhar para as coisas aqui na terra. E vamos ver em nossas casas que por mais que você ore, por mais que você interceda, o seu marido não se converteu, ou o seu filho não se converteu, ou os seus pais não se converteram ainda. E nós acabamos perdendo a nossa esperança, porque nós olhamos pelas coisas que estão acontecendo no nosso tempo e não olhamos de fato para aquele que está ao nosso lado. Veja que no caminho, ainda assim, Cristo andou do lado. Não está dizendo que Cristo estava à espera ou que Cristo andou atrás. Cristo de repente está do lado. Ele aparece do lado do discípulo e começa a caminhar com eles e conversar com eles. E quando Cristo percebe que os discípulos perderam a visão, ele vai lá e regaça e retrocede para nós pensarmos novamente e faz com que a mente dele seja agora trucidada. Olha o que ele fala aqui no versículo 25. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus andou com esses homens 3 anos, educou eles na lei de Moisés, na lei de Isaías, nos profetas todos que proclamavam a chegada dele, do Cristo. E ele se apresenta e demonstra para os próprios discípulos que ele é o Filho de Deus e ele é todo poderoso. Faz o cego enxergar, faz o coxo andar, faz o morto ressuscitar. Quantos mortos Cristo ressuscitou? E aí, nesse caminhar, Jesus vai e diz assim: é o que mesmo? Que loucura é essa de vocês? Que coração tão duro. Eu estou dizendo que eu revelei durante 3 anos a existência do meu poder. E vocês agora, por conta de um momento, vocês esqueceram que Jesus tinha que realmente padecer, que ele tinha que morrer para que a glória dele fosse completa aqui na terra. No momento que você está no momento que você perde a esperança, no momento que seus olhos olham para as coisas terrenas, ei, não se preocupe, você não está só. Deus está ao seu lado. Cristo anda junto com você. Na sua dificuldade, na sua provação, Ele está andando do seu lado. Nunca te abandonou. Nunca deixou você desamparado. Sempre esteve ao teu lado, conversando contigo, para que a sua fé não se abale. Caminho de Emaús, um caminho de desesperança. Veja que tem um detalhe. Mesmo Jesus falando tais palavras, eles mesmo assim não mudaram, não enxergaram a Jesus. Até que o momento vira. Jesus diz assim, a palavra vai dizer que Jesus, ele faz menção. Jesus não se convida para entrar na sua vida. Ele bate a porta. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Veja que o contexto é, Jesus está passando, ele faz menção que vai. Tipo, eu estou indo, eu estou passando adiante. E aí, Cristo, peraí, mestre, ei, indivíduo, deixa eu te falar, vai não, Tatá, entra aqui, fique conosco, amanhã você continua a sua jornada, vai caminhar outro dia, mas hoje você vai ficar na minha casa, vem se hospedar para mim, vem para cá, você tem que convidar.
É você que tem que convidar Cristo para entrar na sua vida. Ele não pode se convidar para entrar na sua casa. Ele não pode se convidar para entrar no seu coração. Ele não pode se convidar para mudar a sua existência. Você que tem que chamá-lo. Você que tem que convidá-lo. E eu estou te dizendo, ele está à porta. Ele está à porta e ainda bate. Se você ouvir a sua voz, cabe a nós ouvirmos a voz de Cristo e atentarmos a esse chamado e abrirmos a porta. Uma vez você fez, nós todos fizemos. Nós aceitamos Cristo no nosso coração como seu nosso único e suficiente Salvador. Mas mesmo assim, caminhamos ainda no processo de não reconhecê-lo. Veja que não foi o ato de Cristo entrar naquela porta que eles reconheceram, não. Eles ainda não reconheceram Cristo. E presta atenção, não havia miojo nessa história, nem esses pão, nem padaria instantânea que tem aí, não. Havia necessidade de cozinhar. Eles foram comer. Se tivesse, veja bem, há muitos dias que eles estavam distantes de casa. O pão de lá, o fermento, era um fermento de fermentação prolongada, lenta. Eles não tinham guardado o pão lá para ser assado. Então, algum tempo eles passaram com esse Cristo ali, naquele momento ali, né, naquela casa, conversando uns com os outros. A conversa ainda continuou. Diz o texto que, quando eles se assentaram, não é ao adentrar, sentar, não. Quando eles se assentaram para comer, Jesus Cristo, quando partiu o pão, quando deu graça e partiu o pão, os olhos deles abriram e eles reconheceram o Mestre. Deixa eu te falar, Jesus falou outra palavra? Não. O que aconteceu com ele? Desapareceu. Quando eles conseguiram reconhecer, Jesus falou, pronto, é suficiente. Já me viram? Essa é a sua suficiente. A sua suficiência é enxergar Cristo na sua vida. Você pode passar a dificuldade que você for, a jornada que você for, o problema que você for. No dia que você enxergar Cristo, pronto, ele vai dizer, ótimo, agora você sabe, a sua suficiência sou eu. Eu sou a sua suficiência. Eu sou o que você precisa. Eu, somente eu. Se você tiver a mim, não importa o caminho que você passou, eu preencho tudo em você. E o Cristo desapareceu. Quando ele desaparece, eles começam agora a reconhecer. E lá atrás, quando nós começamos a caminhada, não nos ardia o coração quando ele nos falava a palavra. Quanto de nós não somos assim? No momento mais difícil, vai dizer assim, eu lembro, há um ano atrás, um irmão chegou e deu uma palavra profética para mim, ou ele orou por mim, ou ele leu a palavra, ou ele apontou para mim a escritura e eu não dei a eles ouvidos. Porque o nosso coração está duro nas nossas murmúrias, nas nossas lamúrias, nas nossas falácias, nas nossas falanças. Nós endurecemos e enrijecemos o nosso coração. Endurecemos porque resistimos de ouvir a voz do Senhor. Deus continua a falar conosco. Caminho de Emaús é um caminho de desesperança. E veja que eles estão saindo de um caminho que é o caminho da profecia. Estão saindo de onde? De Jerusalém, cidade dos santos. Estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús, a cidade ao qual eles saíram. Muitas vezes somos nós, abandonamos o pecado, a nossa vida lá atrás, a nossa vida que regressa, abandonamos para seguir a Cristo, mas agora, mediante as frustrações que nós criamos, nós agora abandonamos, é porque eu não tenho um carro, é porque eu não tenho um marido, é porque eu não tenho um namorado, é porque eu não tenho um cargo, é porque eu não tenho um emprego, é porque eu não tenho sucesso. Eu agora vou voltar às práticas, vou voltar ao meu passado, é melhor, vou voltar ao que eu era. Esse retrocesso faz com que nós perdemos o foco da profecia. E a profecia não é esse olhar, irmãos, é o olhar para o alto, ao consumador da nossa fé, Cristo Jesus.
Veja que eles reconhecem através da comunhão. Partir do pão significa comunhão. Eu preciso manter a minha comunhão com Deus. Como é que eu tenho comunhão com Deus? Leitura da palavra. A palavra de Deus é Deus falando comigo, com você. Através da oração. Fazer Deus ser conhecido por você através das suas petições e falas. E congregando com os irmãos. Porque é nesse momento aqui que estamos juntos, é que aquecemos a nossa fé. Veja que um cântico, se fosse cantado por uma pessoa sozinha, ela não tinha harmonia nenhuma. Mas mesmo cantando sem nenhum instrumento aqui, veja que soou bonito. Por quê? Porque estamos unidos. E quando nós temos unidade em Cristo, ali nós estamos fortalecendo a nossa fé. Comunhão. A única forma com que você vai reconhecer Jesus Cristo na sua vida é mantendo comunhão com Ele. Quando você manter comunhão com Ele, seus olhos vão abrir e Deus vai te mostrar, te livrei daquela cilada ali, maligna que estava querendo te derrubar. Aquele pecado que você iria cometer, eu, através do Espírito Santo de Deus, convenci você para que você não caísse. Olha a furada que você ia entrar, a cilada que você ia cair, ia dar um prejuízo financeiro tão grande a você. Eu te livrei, eu estive com você. Esse é o processo. E por último, você perceba que logo, veja bem, era tarde para Cristo. Né? Quando eles falam, já é tarde, não vá não, está perigoso, volta. Veja aí que na mesma hora, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se acharam reunidos os 11 e outros com ele. Veja que na parte A, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles não esperaram o dia amanhecer. Depois que eles reconheceram que de fato Cristo estava vivo e que era Ele que estava com esse tempo todo, pense aí, 3 horas caminhando com Ele, e ao comer, depois que reconhece, ei, vamos ficar aqui não, é hora de voltar para o caminho da profecia, é a hora de caminhar, voltar para o que Deus tem separado para mim. A profecia que foi cumprida foi a morte e a ressurreição de Cristo, e o que Ele tem para nós é maior. E quando eles voltam, encontram todos reunidos. E eles, cada um, comentam que viram o Cristo ressurreto. O que cabe a mim e você? Deus está nos chamando. Nós somos igual a esses discípulos. Não somos diferentes dele em nenhum momento. Nós precisamos esquecer desse caminho de retrocesso. Voltar ao caminho de sucesso. Sair de um caminho de desesperança para um caminho de esperança. Mas para isso eu preciso manter comunhão com Deus. Comunhão. Através da leitura da palavra, através da oração e através da congregar uns com os outros. Não posso deixar, meus irmãos. É uma quinta-feira só. Certo? Uma quinta-feira só, que depois vai ficar uma quinta e um domingo. E depois, ao invés, não, basta ir uma vez no mês lá para Patos, para Cagaçada. Só no dia de ceia, tá bom demais. E daqui a pouco, passo de 3 em 3 meses, eu estou distanciando e eu não piso mais na igreja. Morri na minha fé. Eu preciso congregar, seja aqui ou onde for. A comunhão eu preciso ter todos os dias com meu Deus, porque os apetrechos de Satanás são muitos e é atrativo por demais o mundo para nós, e só venceremos o mundo se fortalecermos através do Espírito. Veja bem, voltando à minha história, aquele perfume durou muitos dias, aquele quarto ficou impregnado com aquele perfume. Mas chegou um dia que aquele cheiro passou. Eu não chorava mais. E aí a gente acaba esquecendo o cheiro. Que perfume é? O cheiro daquele perfume.
que era tão agradável. De repente, os cafés da manhã não tinham mais o mesmo gosto do que outrora, quando Josi e Simone estavam. De repente, voltamos à rotina das mesmices e das coisas. E daqui a pouco o quarto já não estava mais perfumado, o quarto já estava fedendo, porque quem estava agora só eram nós e nossos irmãos. Veja como é tão passageiro, efêmero a nossa vida. Mas uma coisa ficou: o Evangelho ficou. E meu pai se converteu a Cristo. E minha mãe reencontrou-se com o Senhor. E eu, 1 ano e meio depois, foi a minha vez de encontrar com o Senhor. E nós, aquela casa, toda vez que lembramos das mensagens e das conversas de Josi e de Simone, sempre recordamos que o que ela lançou foi a semente do Evangelho. E esse bom perfume de Cristo não é o perfume do mundo. Ele exala cheio de vida e sempre vai gerar vida quando nós atentamos para o que o Evangelho tenta nos dar. Então não é pelos olhos do mundo que você vai mirar a esperança no seu coração, mas é os olhos do Evangelho que precisam estar sempre constantes em nossas vidas. Veja, uma congregação grande como essa, uma congregação imensa como essa, você não pode perder a esperança que um dia isso aqui vai ser pequeno para a quantidade de pessoas que Deus tem a salvar nessa comunidade. Amém. Nós não podemos ser vencidos pelo caminho da desesperança, porque há uma promessa, e o caminho da promessa não é o caminho da desesperança. O caminho da promessa é voltarmos nossos olhos para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, faça sua cabeça. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Não a nós, ó Pai, mas ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, em nome de Jesus, aplica essa palavra, Senhor, Deus, aos nossos corações. Eu sei que eu preciso, ó Deus, em nome de Jesus, entender que o caminho da esperança não é o caminho do retrocesso. Eu preciso, ó Deus, não caminhar de volta para as práticas que eu fazia, mas eu tenho que caminhar, ó Deus, para aquilo que é eterno. Por isso, ó Deus, nessa noite, coloca os nossos olhos para o Senhor. Transforma, ó Deus, as nossas vidas. Traz, ó Pai, em nome de Jesus, novamente, ó Pai, os nossos olhos sempre focados em Ti. Que venhamos a reconhecer, em meio à dificuldade, mesmo, ó Deus, mediante, ó Deus, as situações adversas que nós passamos, os Teus olhos nunca se desviaram de nós. E sempre, ó Deus, o Senhor esteve ao nosso lado. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, continue a trabalhar nessa congregação. Continue a trabalhar nessa comunidade, Pai. Teu Espírito Santo, se Deus, vem incomodar pessoas. Faça, ó Deus, o teu avivamento, ó Pai, aqui nessa comunidade, Senhor. Que pessoas, ó Deus, sejam incomodadas, ó Deus, a olhar a promessa que eles têm, a promessa que o Senhor tem para cada um. E que haja libertação. Que haja, ó Deus, em nome de Jesus, empenho na mão dos nossos irmãos em pregar o teu Evangelho e viver esse Evangelho. Mais do que pregar, viver o Evangelho. E que pessoas, ó Deus, se sintam de fato incomodadas com a nossa presença. E que esse bom perfume de Cristo venha atrair outros ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por esse momento. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um desses irmãos. Deus, nas lutas, ó Pai, que cada um tem em suas casas. As lutas essas, ó Deus, de intercessão constante, de conflito constante, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus,
abra os olhos de cada um e que eles contemplem a vitória, ó Deus, que está prestes a chegar, e que eles não esmoreçam a fé, mas pelo contrário, fortaleçam no Senhor. Pai, também te pedimos, ó Deus, que diante das batalhas, das lutas que eles têm tido, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que eles já sintam o cheiro da vitória, e que o Senhor, Deus, conceda a cada um, ó Deus, o que é do Senhor. Não o que eles querem, Pai, mas o que eles precisam, para continuar, ó Deus, cada vez mais, colhendo os frutos das sementes que tem lançado, do bom Evangelho do Senhor. Deus, despede-nos em paz nossas casas, lava-nos com o teu sangue, cubra-nos com o teu óleo, Senhor. Aqueles que precisam de cura, Pai, que o Senhor vai liberando cura, Pai. Aqueles que precisam, ó Deus, ser aberto as portas, ó Deus, de emprego, que o Senhor abra. Aqueles que precisam, ó Deus, se organizar, ó Deus, nas ideias, que o Senhor traga a luz do teu Evangelho, o caminho que cada um possa direcionar. Deus, em nome de Jesus, traz isso aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Algum aviso? Por parte da congregação? Por parte da congregação? Algum aviso? Não. Pessoal, quem tem o YouTube, a partir de hoje já está tendo um congresso, né, de missão lá em João Dourado. Acesse o canal do YouTube lá, quem tem internet em casa, no celular, né? São dias importantes. Hoje mesmo está pregando o pastor da igreja de Pinheiros, eu esqueci o nome dele. E é um congresso, quem tiver essa oportunidade de ir, eu mesmo também queria ir esses dias, mas acho que eu vou acompanhar pelo YouTube. Querendo ou não, a palavra vai ser ministrada, né? E nós ouvindo a palavra, a fé vai sendo alimentada, né? Por mais que seja distante, está tão pertinho, mas a condição não é permitida. Faça valer a pena. Acesse lá, acho que é João Dourado, IPB João Dourado, né? Está lá já o congresso, né? Você clica, você vai assistir as conferências, tanto do que já passou, como a que vai passar, ou ao vivo também. É culto e palavra, né? Abençoado. Amém? E de paz. Vamos em paz, né? Amém.